Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática. Os objetivos da nossa aula de hoje são utilizar as medidas de capacidade em situações problema, comprovar teoria por meio de experiência e aplicar o símbolo do litro. Observações. As atividades serão realizadas no nosso livro de matemática do quarto bimestre. E, se possível, veja os slides e assista o vídeo explicativo antes da aula online para você saber do assunto, poder dar as respostas para ti e interagir com a aula. Para início de conversa. Na aula anterior, nós aprendemos a calcular o dobro, o triplo e a metade. Nesta aula, nós iniciaremos o capítulo 3, que fala sobre medidas de capacidade. Estão preparados? Então vamos começar. Só para ter uma ideia, a gente colocou aqui uma jarra. Metade da jarra, 500 ml, que são as medidas que a gente vai aprender. E a jarra inteira, 1 litro. Vamos lá. Medidas de capacidade. A unidade fundamental da capacidade se chama litro. O litro é uma das unidades de medida usadas para medir os líquidos. Exemplo, gasolina, leite, óleo, água, a gente compra em litro. Além do litro, a medida de capacidade mais utilizada é o mililitro. Com ele, nós podemos medir a quantidade de remédio que tomamos. Por exemplo, a gente não toma aqueles copinhos de remédios super gostosos? Então, eles são em ml, mililitro. E o símbolo do litro é o L. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Que o símbolo do mililitro é ml. Meio litro é igual a 500 ml, que é a metade de 1 litro. Meio litro. E nós podemos encontrar o litro, vários produtos a gente compra por litro. Leite, água, suco, produtos de limpeza. Sempre você vai encontrar ou em litro ou em ml as medidas nessas embalagens. Atividades. As nossas atividades são na página 62 e 63, que nós vamos observar as imagens e responder oralmente as questões do Vasculhando Ideias. Para início de conversa, nós vamos ler com atenção as atividades, vamos fazer com atenção. E nas páginas 65, 66, 67, 68 e 69, nós vamos como siga em frente, conhecendo as medidas de capacidade. Então vamos lá. Medidas na escola. Olha essa imagem aí que legal. Número 1. Que tipo de recipiente podemos usar para medir a quantidade de leite que a escola recebe para a merenda? Que tipo de recipiente? Onde a gente pode colocar copos, garrafas, xícaras, né? Vários lugares assim. Número 2. Quais recipientes podemos usar para saber quanto cereal a escola recebeu para a merenda? Então, a gente pode colocar o cereal em potes, saquinhos, caixas, que ele é sequinho, né? Fácil de guardar. E no número 3, como sabemos quanto leite vem em uma caixa e em uma garrafa? A gente tem que ler o rótulo, né? Tem que olhar a embalagem. Vem escrito do lado de fora. Essa foi fácil. Então vamos lá. Para início de conversa. Você deve ter ouvido falar em massa, volume e capacidade. Qual a diferença entre esses três conceitos? A tia já pesquisou no dicionário, eu vou falar para vocês. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria em um corpo. Volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. E capacidade é o volume que cabe em um recipiente. São 3 coisas diferentes. Cada um representa uma coisa diferente. Você já usou essas medidas de alguma forma? A gente usa a medida de massa quando a gente sobe na balança. A gente usa a medida de capacidade quando a gente vai medir um remédio para tomar. Então vamos lá. Número 1. Existem diferentes unidades para massa, volume e capacidade. A gente vai colocar cada coisa no seu lugar. Cada unidade de medida no seu lugar.
Então, para medir massa, a gente já viu no outro livro que é quilograma e grama. Você vai escrever aí no quadrinho da massa. Para medir volume, é metro cúbico, é o metro que a gente falou. Metro cúbico e o decímetro cúbico, você vai colocar no volume. E para medir a capacidade, é o litro e o mililitro, que a gente vai estudar nessa aula. Vamos lá, siga em frente, a capacidade e o volume. Manuela e Jorge foram fazer compras na feira. Os dois decidiram parar em uma barraca de frutas para tomar um suco. Vamos ver. Olá, temos copos de meio litro e garrafas de suco, 1 litro de suco. Você não tem um copo menor do que meio litro? Tenho sim, o copo pequeno com todo o conteúdo de uma garrafa de 1 litro, dá para encher 4 copos pequenos. Então vamos pensar no que a vendedora disse. Se com uma garrafa de 1 litro a gente consegue encher 4 copos, a gente pode dizer que essa garrafa, a capacidade dessa garrafa é igual à capacidade desses 4 copos, certo? Então, quantos desses copos são necessários para encher uma garrafa dessa? 4 copos. E se eu quiser encher 2 garrafas, quantos copos eu preciso? 4 mais 4, 2 vezes o 4, 8 copos. Muito bem, vamos continuar. O litro. Quando precisamos saber a quantidade de líquido que temos em uma garrafa, ou seja, a capacidade desse recipiente, nós utilizamos a unidade litro. Observe nessa embalagem a indicação da capacidade da garrafa. Essa garrafa tem capacidade para 1L, 1 litro, porque o L é o símbolo do litro. Então vamos lá. Observe essas figuras e registre a capacidade em litros de todas as embalagens juntas em cada litro. Então, cada caixa contém 1 litro. Quantas caixas nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quanto eu tenho aqui no total? 12 litros de leite. Agora aqui, cada garrafão tem 20 litros. 20 mais 20, 40. Com mais 20, 60. Com mais 20, 80 litros de água. Muito bem. Número 2. Mercados vendem água mineral em embalagens de diferentes tamanhos. Veja as embalagens ao lado e responda o que se pede. O garrafão de 20 litros, o garrafão de 10 litros e a garrafa de 5 litros. Então vamos lá. Quantos litros de água cabem na embalagem menor? 5 litros de água. Quantas embalagens de 5 litros são necessárias para encher a embalagem de 10 litros? 5 mais 5, 10. Então eu preciso de quantas embalagens? 2 embalagens para encher a garrafa de 10 litros. E a garrafa de 20 litros? Se eu tenho 5 mais 5, 10. 10 com mais 10, 20. Então eu preciso de 4 garrafas de 5 litros para encher, 4 embalagens. Letra C. Para juntar as águas das 3 embalagens, seria necessário um recipiente de capacidade de quantos litros? Então, nós temos 20 com mais 10, 30, com mais 5, 35. Então, eu preciso de uma embalagem para 35 litros. Letra D. A mãe de Nicolau comprou 2 embalagens de 10 litros. Quantos litros de água ela comprou? 10 mais 10, 20 litros. Ela comprou 20 litros de água. Então, vamos lá. Vamos continuar. Letra E. Viviane precisa comprar 70 litros de água para o seu restaurante. Quantas embalagens de 10 litros ela precisa? 10 mais 10 mais 3 mais 10 mais 10. 7 embalagens que ela precisa para chegar a 70. Letra F. Se a Viviane decidisse comprar 70 litros de água em embalagens de 20,
quantas embalagens no mínimo ela precisaria comprar. Então, 20 com mais 20, 40, com mais 20, 60, mas ela quer 70, então ela precisa de 4 embalagens, mas ela vai ter 80 litros d'água. Como Viviane pode comprar exatamente 70 litros com embalagens de tamanhos diferentes? Então, se ela comprar 3 embalagens de 20, vamos lá, 20 mais 20 mais 20, ela tem 60. Aí, para fazer 70, ela precisa da embalagem de 10. Então, ela precisa de 3 embalagens de 20 mais uma embalagem de 10. Júlio comprou exatamente 50 litros de água. Se ele fez isso com 3 embalagens, quantas embalagens de cada uma ele comprou? Então, para fazer 50, 20 com mais 20, 40. Com mais uma de 10, 50. Então, ele comprou 2 embalagens de 20 e uma embalagem de 10. Tem que raciocinar, tem que pensar. Número 3. Os bebês de algumas baleias mamam cerca de 200 litros de leite por dia. Complete a tabela com a quantidade de leite consumido por um desses filhotes em cada período. Um dia, 200 litros, que ele falou. 2 dias, 200 mais 200, 400 litros. 3 dias, 400 mais 200, 600 litros. 4 dias, 600 mais 200, 800 litros em 4 dias. Agora vamos falar sobre litro e meio litro. Então, quando temos exatamente a metade de 1 litro, dizemos que temos meio litro. Essa unidade também é muito usada em nosso dia a dia. Vamos ajudar Francisca a organizar a festa. Estou organizando minha festa de aniversário e preciso saber quantos copos de suco posso servir. Cada copo tem meio litro de capacidade e eu tenho 8 garrafas de 2 litros para servir. Cada litro pode encher 2 copos de meio litro. Com base nessa informação, você vai responder as questões. Lembrando, cada litro, 2 copos. Quantos litros de suco a Francisca tem para servir? Então, vamos pensar. Vamos fazer uma multiplicação aqui. Ela tem 8 garrafas e cada garrafa tem 2 litros. Então, nós vamos fazer 2 vezes o 8, que é igual a 16. Então, ela tem 16 litros para servir. Agora, quantos copos ela vai poder servir com essa quantidade? É só a gente somar, se cada litro são 2, ela tem 16 litros, 16 mais 16, ou 16 vezes o 2, que é igual a 32 copos. E essa é a nossa última atividade de hoje. Separados, mas conectados. Espero vocês ansiosos na nossa aula online, que hoje é às 15 horas. Um abraço no seu coração. Beijão da tia Gisele. Tchau, tchau.